Oi gente, bom dia. Meu nome é João Paulo Pérez, sou artesão, artista visual, formado em artes visuais. As pessoas sempre acham que eu sou veterinário ou alguma coisa ligada a isso porque eu tenho um canal também no YouTube chamado Castra no Bigodinho, que é um projeto que eu criei de castração de gatos de rua. E eu acabei ficando muito, só desenvolvendo esse lado. E eu nunca falo do meu ofício real e verdadeiro, que é isso aqui. É o artesanato, é a arte, é o que eu gosto de verdade. Então eu estou estreando agora esse canal no YouTube chamado Casa do João, que é a minha lojinha online, onde eu divulgo e vendo peças minhas e de outros artesãos. E é assim que eu vivo, tá? Não tenho nada relacionado a esse mundo aí de gato. Então, vou começar contando um pouco a minha história, porque estou pesquisando muito sobre marketing digital e acho que eu estou pecando nisso. Eu não falo muito sobre mim, nem sobre o meu ofício de verdade, assim. Eu preciso contar minhas histórias, né? Então o vídeo de hoje é para contar um pouquinho da minha trajetória. Eu, desde sempre desenhei, desde sempre mesmo, até chegar na 8ª série, eu vivia desenhando. Desenhava o tempo inteiro, era aquele aluno que fazia caricatura dos professores. Quando tinha qualquer trabalho que envolvesse fazer cartaz, fazer maquete, todo mundo vinha correndo atrás de mim, porque com certeza essa pessoa tiraria um 10, e eu sempre fui muito bom nisso. Até que na aula de artes, na 8ª série, quando eu tinha 14 anos, a professora apresentou o biscuit, que é essa massinha incolor maravilhosa. Cadê a massa? É uma massinha incolor na qual a gente tinge, e ela é muito prática, ela é muito fácil de lidar porque ela não tem nenhuma reação, você não precisa de nenhum catalisador, você não precisa passar por nenhum processo químico ou de queima, não precisa ter um forno, nada do tipo, ela seca sozinha e você por etapas vai trabalhando, né, fazendo peças. E eu acabei criando, que é o meu carro-chefe hoje, o São Francisco de Assis. Eu praticamente meio que só faço isso hoje em dia. Eu até tô meio preguiçoso, tô voltando a pensar em outras peças. Mas é o São Francisco de Assis, que tem uma conotação religiosa muito forte, mas eu quando faço pensando que isso é uma extensão minha, que é materializar um ideal de proteger os bichos e de remeter o carinho que a gente sente por eles e que eles sentem por nós. Então muitas vezes eu faço peças personalizadas com os animais das pessoas. Então as pessoas me encomendam quando o seu bichinho está doente ou quando ele partiu, ou simplesmente para presentear alguém. Então eu digo muito que as minhas peças, mais do que decorativas, elas são afetivas, porque tem muito esse caráter da proximidade com o animal que está na peça. Essa peça aqui em específico eu fiz cheia de coelhos, porque eu vou doar para uma ONG de resgate de coelhos. Então essa aqui tem um monte de coelhinho. Então assim, eu tava na 8ª série, a professora mostrou essa massinha, eu achei super legal e levei pra casa. Comprei as coisas que precisava ter e comecei a fazer em casa pura e simplesmente como hobby. E chegou num determinado momento que eu tava com várias pecinhas prontas na minha casa. E uma amiga da minha mãe visitou ela numa tarde, eu tava na escola. Ela viu as pecinhas e ela simplesmente gostou muito e levou embora com ela pra vender na loja que ela trabalhava na época. Aí eu cheguei em casa, fiquei puto da vida, pra ser bem sincero. Falei, como assim levou minhas peças pra vender? E chegou a noite, essa amiga dela me ligou, explicou que a dona da loja tinha gostado muito, que tinha colocado à venda, que já tinha vendido uma, inclusive. E ela tava me convidando para dar aula nessa loja. Era no mês de outubro, e como era o mês das crianças, a proposta da loja era fazer uma atividade com os clientes, né? Essa coisa de trazer clientes. Então, as crianças iam lá todo fim de semana durante esse mês de outubro. Então, nesse mês de outubro, eu fui lá dar aula para essas crianças. E aí eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro, isso já com 14 anos. Então eu comecei a fazer com esse intuito, porque putz, eu tinha mais dinheiro para sair no fim de semana, né? Não dependia mais de mesada, então começou assim por aí. No início,
eu não tinha muito um tema definido. Eu fui para aquela coisa clássica de criança, porta-maternidade, lembrancinha de, como é que fala? Batizado. Chegou a oportunidade de eu fazer os trabalhos escolares dos meus colegas dentro da disciplina de arte, de biologia. Vira e mexe eu tinha que fazer alguma coisa manual. Então eu comecei a fazer um monte de célula, de releituras de obras, maquetes, e eu cobrava por isso. E, enfim, e garantia pra pessoa a nota 10 e de fato elas tiravam 10 com o meu trabalho. Fiz muito isso, tá? Depois, em 2010, eu adotei o Tito, meu cachorro, vira-lata, e adentrei esse mundo de proteção animal, como eu tava comentando. Então comecei a realmente fazer bichos. Em 2011 eu entrei na Universidade de Artes Visuais, simplesmente porque eu não sei fazer outra coisa até hoje, nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa. Naquele momento de decidir o que você tem que fazer da sua vida, aquela pressão, né, depois do ensino médio. Falei, vou fazer artes visuais. Entrei na universidade com uma ideia do que seria artes visuais. Chegando lá, eu vi que eu não sabia desenhar coisa nenhuma. Eu vi conceitos super meio abstratos para quem não é do meio. Então foi muito bom entrar na universidade. Eu levei 6 anos para me formar, fiquei lá patinando um tempinho. Mas para mim foi ótimo, eu acho que eu aprendi muito mais assim do que se eu tivesse saído no prazo pré-definido que tem essa graduação. Só que, como eu já vim com essa bagagem de vender o que eu faço, fazer para vender, eu sempre vi o dinheiro muito como um estímulo para a produção. E a gente não aprende isso na Universidade de Artes Visuais. Eu acho que a maioria das universidades, para falar a verdade, qualquer outro tema, você pensa no ofício, mas não como viver disso. A gente não desenvolve o lado empresário disso. Então, como eu via a maioria esmagadora dos meus colegas só produzindo por produzir, e todos eles já tinham ou uma carreira consolidada prévia como professor, ou eles estavam pensando em virar professor, ou, sabe, com essa conotação educacional, e a maioria deles já trabalhavam com outras coisas, inclusive muitos aposentados, né? Então eu me senti um estranho no ninho, assim, porque eu tava lá e eu tinha uma pressão em casa de tipo, sempre assunto, né, de família, mas você vai se formar e vai fazer o que com isso? Então, no meio de uma crise, surgiu a oportunidade de fazer um curso de prótese dentária. E eu tive que uma vez extrair um siso, e eu peguei o dente uma vez, eu tava com a minha mãe, eu achei tão interessante a anatomia do dente, sabe, a raiz grande e tudo mais, e saiu da minha boca a frase: eu conseguiria fazer isso. Mas eu falei isso pensando numa conotação artística, de usar o dente, de usar aquela estrutura do dente. Eu não tava pensando em virar protético. Só que a minha mãe ouviu isso e ela ficou super feliz, aliviada, né? Lógico, como que você nunca pensou nisso? Você tem tudo pra dar certo, você vai ganhar dinheiro com isso e tal. E aí ela me ofereceu de pagar um curso, né, a parte do curso de artes que eu fazia. E aí eu acabei entrando. Fiz um bimestre só de curso técnico em prótese dentária. Chegando lá eu vi que eu era o pior aluno da turma, porque a maioria dos meus colegas eles já eram iniciados nisso. Muitos já tinham algum parente que trabalhava como protético, outros tinham algum parente que era dentista, sabe assim? E eu não tinha nada a ver com esse mundo, eu só queria começar do zero, porque eu achava que isso seria uma carreira mais promissora do que como artista, artesão, enfim. E aí fiquei um bimestre lá e desisti porque eu pensei, assim, me deu uns 5 minutos, 1 hora e falei, cara, eu vou começar do zero. Eu vou começar do zero nisso aqui. Vi toda aquela turma que tinha na sala e falei, todos eles são meus concorrentes diretos, o que eu tô fazendo aqui? E assim, era muito caro esse curso, tanto pra estar nele, mas assim, os equipamentos, os materiais. E assim, começou a me dar um medo. Eu fiquei com medo, mais medo do que ser artesão, eu fiquei com medo de ser protético. Porque hoje tem a máquina em 3D, lógico que ela
já tem há muito tempo, mas cada vez mais ela tá barateando, cada vez mais ela tá acessível, como ela não era há 4 anos atrás quando eu tava nesse curso. Aí me deu medo de ser protético. Porém, os conhecimentos que eu tive desse curso eu levei para a faculdade, acabou se desdobrando no meu trabalho, até meu TCC eu fiz baseado nisso. Porque eu conheci materiais muito legais, muito diferentes, que na universidade eu não aprendia. Então, isso tudo para contar um pouquinho, eu não vou me estender mais nisso, uma outra hora eu falo sobre os meus trabalhos artísticos envolvendo esses materiais. Mas a ideia é começar esse canal do João, porque eu fiquei muito só no Castro Bigodinho, eu preciso falar um pouco de mim também, preciso ganhar dinheiro, preciso vender, etc, etc, etc. Então, já falei de São Francisco. São Francisco é isso, acabou. As pessoas me mandam foto dele, do animalzinho, eu pego os detalhes do bicho, pego o detalhe dos olhos, das manchas, e envio pro Brasil todo. Eu faço isso desde... Eu realmente faço isso pra valer desde 2009. Eu tô nisso desde... vai fazer quase 10 anos que eu trabalho meio online, mas né, não nesse padrão que a gente tá acostumado agora, que eu tô começando a me acostumar, começando a tentar me inserir nisso, de Instagram, de vídeo, de hashtag, de YouTube, essas coisas todas. Mas vou começar o canal, tá? Vou devagarinho, eu não sei editar vídeo direito, decentemente, vou fazer no meu ritmo, do jeito que eu sei fazer, e tô com aquela frase na cabeça: feito é melhor do que perfeito. Então comecei, este é meu canal, vira e mexe vou colocar as peças que eu tô fazendo. Se um dia você quiser presentear alguém com São Francisco de Assis, ou qualquer outro santo, eu também faço. Me envie um e-mail, vou deixar meu e-mail aqui embaixo, meu site também pra vocês conhecerem. E sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo do João Paulo Pérez, artesão, empresário, tá bom? E artista. Obrigado, é isso.